4, versículo de 1 a 16. Gênesis 4, verso de 1 a 16. Esse texto é muito conhecido e eu quero tirar daqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Eu quero falar nessa noite sobre a síndrome de Caim. Você sabe que uma síndrome é uma doença. Eu quero falar da doença de Caim, para que você e eu não venhamos a entrar pela mesma rota, pelo mesmo caminho, pelo mesmo exemplo de Caim. Talvez você pense assim: pastor, mas eu não sou nada parecido com Caim. Bom, é o que a gente vai ver agora. Veja o que diz a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, Eva deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que lemos agora, mas nós te pedimos, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa tornar viva e eficaz essa palavra, que o Senhor possa aplicá-la ao meu e ao nosso coração nessa noite, de maneira que nós, ó Deus, à medida que escutamos a tua palavra, o nosso coração seja transformado, quebrantado, sensibilizado pela ação do teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus, repreendendo também toda a ação do diabo que tenta, ó Deus, de alguma forma impedir que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, preste atenção. A nossa vida, ela é constituída e feita por oportunidades e também de decisões. Deus coloca na nossa vida muitas oportunidades. Deus também nos dá a oportunidade de tomar decisões aonde elas vão nos encaminhar para uma direção de vitória, para uma direção de sucesso, ou as oportunidades que Deus coloca diante de nós,
E algumas decisões que a gente toma, elas podem ser trágicas, horrorosas e podem embaraçar a nossa vida todinha. Nós precisamos aprender ao longo da nossa vida a administrar bem aquilo que Deus tem dado a mim e a você. E o texto bíblico que lemos nos diz que se houve alguém que não aprendeu a administrar bem aquilo que Deus tinha dado a ele, foi Caim. A Bíblia diz que Caim, ele teve uma oportunidade extraordinária, a oportunidade de viver na presença de Deus, a oportunidade de servir a Deus. Mais ainda, diferente de mim, de você, ele tinha um relacionamento com Deus, aonde ele conversava com Deus de uma maneira bem pessoal. E por causa da inveja, por causa dos ciúmes, a Bíblia nos revela nesse texto bíblico que ele tomou a pior decisão da sua vida. Movido por um sentimento de inveja e de ciúmes, a Bíblia diz que ele mata o seu irmão. Mas ele não mata de qualquer forma. Você e eu precisamos entender que esse irmão de Caim, o Abel, que foi assassinado, ele era um crente. Ou seja, o primeiro assassinato que nós temos na Bíblia foi feito e praticado por um crente contra outro crente. Só aí já deveria ser um choque para mim e para você. Dois irmãos, além de serem irmãos de sangue, também irmãos de fé, um se levanta contra o outro e o mata, mas não mata qualquer irmão, porque a Bíblia diz que Abel, ele não era apenas crente, ele não era apenas irmão de Caim, a Bíblia diz que ele era pastor. A primeira pessoa assassinada na terra era um crente que era pastor. Ainda hoje o diabo odeia pastores. Sabe por quê? Porque se o diabo atingir o seu pastor, tirar dele a paz, a tranquilidade, a saúde, e de alguma forma ele atingir a vida do seu pastor, a Bíblia diz que o pastor vela pela vida das suas ovelhas. Se o pastor vai bem, todas as ovelhas estão seguras, protegidas, estão bem. Se ele tiver alguma dificuldade, um ataque, e de alguma forma isso desestruturar a sua vida, as suas ovelhas também se perdem. É por isso que quando Jesus está pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, ele olha para a multidão que o segue e ele percebe que elas são ovelhas sem pastores. Caim, por causa do pecado, a Bíblia diz que ele passou a ter sobre a vida dele, sobre os céus da cabeça dele, um decreto de maldição, um decreto de sofrimento. Caim recebeu da presença de Deus 3 oportunidades antes de cometer o seu pecado. E aqui começam as nossas lições. Todas as vezes que nós temos oportunidades, para o bem ou para o mal, Deus sempre nos dá uma direção, Deus sempre traz para mim e para você uma orientação, antes da gente tomar qualquer decisão. E aqui no caso de Caim, a Bíblia diz que Deus deu a ele 3 oportunidades, antes dele fazer a besteira que ele estava para fazer. Primeiro, Caim recebeu a visita de Deus. Olha, irmãos, eu fico muito feliz quando eu posso te visitar, muito feliz. Às vezes eu marco uma visita na sua casa, né? E aí eu chego e tem gente que faz um monte de coisa, né? Enche a mesa de bolo, de coisa e tal. Eu falo assim, irmãos, eu vou te visitar, eu não vou para comer. É claro, eu sei que você quer agradar, mas assim, é tão bom receber a visita de pessoas. Agora preste atenção, receber a visita de Deus, pessoalmente, de uma manifestação extraordinária. O verso 6 diz aí o seguinte: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E o que é que Deus veio fazer? Diz aqui o texto bíblico, quando ele foi visitar Caim. A Bíblia diz que Deus foi fazer uma visita
para confrontar o coração de Caim. A visitação de Deus, ela sempre nos agrada. A visitação de Deus, ela sempre anima o meu e o seu coração. A visitação de Deus, Ele sempre ministra ao meu e ao seu coração fé, ânimo, encorajamento, mas a visita de Deus também nos confronta. A visita de Deus coloca diante de nós a necessidade que você e eu temos de corrigir o rumo da nossa vida. Há certos pecados que nós praticamos, que Deus tem falado com a gente, não faça, mas a gente insiste em fazer, e nessa insistência, a gente sofre, a gente se machuca, a gente fere a nossa casa, a gente sofre danos. Deus visita ainda a minha vida e a sua vida, como Ele visitou a vida de Caim, porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para mim e para você, para confrontar o nosso coração. E Deus faz isso como? Ele faz isso através da minha vida na pregação, Ele faz isso através da vida do líder de célula, quando ministra para você. Deus faz isso através do professor de escola dominical, quando você vem e escuta a palavra de Deus nos lábios dessa pessoa. Deus ainda nos visita, amém, irmãos? Deus veio a Caim, diz o texto, com uma missão específica. E Deus é diferente de mim e de você. A gente, quando vai fazer uma visita e quando tem que tocar em alguns assuntos delicados para corrigir uma pessoa, você sabe o que a gente faz? Muita gente começa a dar volta, você já viu? Começa a conversar e vai dando uma volta até chegar no assunto. Não, a Bíblia diz aqui que Deus vem numa missão específica e Ele foi direto ao assunto. Deus pergunta para Caim o seguinte: o que está acontecendo contigo? Onde você encontrou esses motivos para agir como você tem agido? Deus visitou Caim com uma missão específica. A Bíblia diz que Deus foi confrontá-lo para tratar o caráter dele, foi confrontá-lo para trazer clareza, para trazer luz para o entendimento de Caim, foi confrontá-lo, diz o texto bíblico, para poder trazer ajuste para a sua vida. A Bíblia diz aqui que Deus visitou Caim para confrontar, para tratar o seu caráter. Deus deu a ele a oportunidade de mudar. Deus deu a ele a oportunidade de fazer uma escolha melhor, antes que ele tomasse uma decisão. Deus visita Caim, e Deus ainda continua visitando a sua vida e a minha vida, antes da gente tomar algumas decisões, porque Ele quer o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua empresa, o melhor para a sua vida profissional e estudantil. Deus continua nos visitando. O que nós temos que fazer é escutar a sua voz. Deus visita Caim. Eu já fui visitado por Deus de uma maneira diferente, várias vezes, e de maneira impressionante. Eu reconheço que ao longo desses 60 anos, eu escutei a voz de Deus como eu falo com você, e a presença dEle como eu falo com você. A primeira foi no dia da minha conversão, quando eu estava no altar, entregando a minha vida para Jesus, e a presença do Espírito Santo foi tão real do meu lado direito, que o Senhor chegou aqui nesse meu ouvido e disse assim: hoje eu estou te separando para ser pastor. Aquilo acabou comigo. Não, eu não fiquei alegre, não, eu chorei demais, porque eu não queria ser pastor. Porque todo mundo fala mal de pastor, todo mundo joga pedra no pastor, o pastor tira a roupa, faz um negócio que ele puder fazer para você depois, o cara vai embora, fala mal e critica e acha que eu chorei, mas chorei no colo da minha mãe, mas como uma criança. Ela falou assim: meu filho, por que você está chorando? Porque Deus me chamou para ser pastor, mas isso é uma honra. Eu falei: mãe, eles vão falar mal de mim, eles vão me maltratar, eles vão falar tanta coisa. Segunda vez que Deus me visitou de uma maneira sobrenatural foi quando eu estava nas portas da morte. Sofri aquele acidente que todo mundo já sabe. Eu estava morrendo no colo do retireiro da fazenda depois de um acidente, e eu já estava indo embora, partindo. Eu tinha 14 anos. E eu digo isso para todo mundo: o dia que eu morrer, não chore. Eu estou vivendo uma extensão que eu não merecia. 14 anos eu estava morrendo no colo do retireiro da fazenda.
o Senhor se aproximou de mim, debaixo de um pé de saputi, morrendo, e o Senhor falou de novo, à minha direita: hoje eu poupo a sua vida. Extraordinário. Eu ouvi, Deus visitou a minha vida. Visitou a minha vida. Deus me visitou de uma outra forma extraordinária. Quando eu era pastor em João Molevade, eu estava com muitos problemas na igreja, dificuldades extraordinárias. Deus me visitou. E nessa visita de Deus, Ele me disse assim: meu filho, vem comigo. E aí, irmãos, eu experimentei aquilo que o profeta Ezequiel experimentou. Deus me levou em espírito para dentro da casa dos membros da minha igreja. E Ele falou assim: eu vou te mostrar os pecados e o que o diabo está fazendo lá. E eu fui vendo casa por casa. Imagina eu ver os seus pecados e o que você fala de mim, o que diz, o que não diz, aquilo que... Eu fui vendo tudo, e Deus falando assim: aqui Ele está atuando, ali Ele está fazendo isso. E aí eu fui vendo, e quando Deus me visita, também eu recebo uma manifestação. Um principado de grande poder se manifestou. E quando Ele se manifestou na minha presença, eu estava num vale verde, e havia um monte, e Ele estava montado num cavalo baio, e Ele empinou o cavalo, e Ele riu de longe e disse assim: agora não tem como eu me esconder de você, porque o seu Deus está te mostrando quem eu sou. E aí Deus falou assim: é verdade, agora vem comigo que eu vou te mostrar o poder desse principado. Aí Deus me levou para Nova York. Eu nunca pisei em Nova York, mas eu conheci Nova York. Deus me levou para Nova York, me colocou diante do Empire State em Nova York e disse: eu vou te mostrar o poder desse principado. E esse principado se manifestou para me matar, e ele deu uma ordem para o prédio do Empire State. O Empire State explodiu, e aqueles granitos vieram na minha direção para me matar. Eu falei assim: agora eu estou morto. Deus falou assim: calma, estende a mão e repreende. E eu me lembro que estendi a mão e repreendi, e quando eu repreendi, aqueles granitos explodiram e passaram por mim como um vento, e nada me aconteceu. E Deus disse: agora você sabe contra quem você luta nesta igreja, o que Ele faz na vida das pessoas dessa igreja. Deus continua nos visitando. A segunda coisa que Deus faz é que Caim, além de receber a visita de Deus, Caim recebeu o conselho de Deus. O verso 7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A Bíblia diz que o próprio Deus ministrou o conselho a Caim, ele deu orientação. O Senhor lhe disse o que ele deveria fazer e como ele deveria proceder na sua caminhada. Caim foi aconselhado a tomar uma atitude correta, a não ceder à tentação, mas ele, diz o texto bíblico, não ouviu. Nós precisamos entender que o conselho de Deus muitas vezes pode parecer duro para você, mas sempre o conselho de Deus vai te levar a uma vida de vitória. Deus não dá conselhos para me agradar, para te agradar, mas o conselho do Senhor é para nos colocar num caminho de vitória. Às vezes as pessoas querem conselhos, às vezes as pessoas nos procuram para ser aconselhadas, e quando a gente dá conselho, a pessoa não gosta do conselho que nós damos. Eu sempre digo o seguinte: todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, eu costumo dizer às vezes para a pessoa: olha, as minhas palavras são palavras de homens, mas tome cuidado, eu não aconselho de acordo com o meu coração, eu aconselho de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz isso, é isso que a gente vai fazer, é desse jeito que a gente vai agir. Me lembro que uma vez alguém me procurou e falou assim: pastor, o meu tempo na igreja metodista acabou. Me lembro que alguém me procurou e falou isso: meu tempo na igreja metodista acabou. Eu olhei bem para a cara da pessoa e disse assim:
Eu não concordo. O que acabou foi a sua capacidade de perdoar quem te feriu. Se o seu tempo na igreja metodista acabou, ele acabou em todas as igrejas evangélicas do mundo inteiro, porque a Bíblia diz, e João fala, se eu estiver errado você me corrige, o apóstolo João diz na sua primeira epístola, que aquele que não perdoa o seu irmão, Deus não está nele. O tempo dele acabou, porque ele não perdoa, então ele quer ir para outro lugar, para não ver a cara da pessoa. Eu não aconselho ninguém de acordo com a minha decisão, é de acordo com o princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus aconselhou Caim. Agora preste atenção, veja que ele recebe a visita de Deus, Deus dá 3 oportunidades para ele antes de ele fazer besteira, recebe a visita de Deus, recebe o conselho de Deus, e a terceira coisa é que Caim recebeu o poder para decidir. Veja, Deus o deixou livre para ele decidir. O Senhor fez 3 perguntas para Caim, que está aí no verso 6 e 7, veja comigo. A primeira pergunta, diz o verso 6, foi: por que andas irado? Irmãos, Deus quando visita a gente, Ele vai em cima do nosso problema. Ele pergunta: por que você está irado? A maioria das vezes em que as pessoas ficam iradas, que você fica irado, é por uma causa muito pobre. A medicina já descobriu que a alegria, quando ela está presente no nosso coração, a alegria libera endorfina no nosso organismo. Quando a pessoa está alegre, e essa endorfina, ela elimina as células cancerígenas. Então, querido, deixa eu te dar um conselho: alegre-se mais, fique mais alegre na sua vida, deixa de ficar com essa cara carrancuda, deixa de ficar aí com frequência irado, aborrecido com alguém da sua casa, da igreja, do seu trabalho. Então, querido, alegre-se mais, deixe a ira, abandone a tristeza, deixe a mágoa de lado, renuncie àqueles ressentimentos, aquele negócio que fica te incomodando, viva sem assombrações na sua alma e sem doença no seu corpo, porque quando a pessoa se ira, o que se instala no coração dela é doença. A ira de Caim era provocado por um espírito de competição. Ele tinha no coração ciúmes e inveja do seu irmão, e a Bíblia diz que isso o adoecia. Ira é sinal de trevas na vida de uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz que a gente não pode se irar. Aliás, a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia até diz que você pode ficar irado, mas isso tem que passar rápido, rapidinho. O dia terminou, você resolve isso, porque a Bíblia diz: não deixe o sol ir embora, ou seja, não deixe o dia acabar, e você nutrindo no coração esse sentimento de desconforto, de indignação, esse sentimento de ira no coração contra o próximo. Ou seja, no final do dia você já precisa ter resolvido essa questão na sua vida, porque senão ela vai adoecer a sua alma e matar a sua fé. A segunda pergunta do Senhor a Caim é o seguinte: por que descaiu o teu semblante? Irmãos, Deus está preocupado até com a sua cara. Fala para quem está do seu lado: Deus está preocupado com a sua cara. Não, você está muito tímido. Ô Ezequiel, você está aqui junto comigo aqui, ó. Ezequiel, Deus está preocupado com a sua cara, Ezequiel. Deus está preocupado com a sua cara. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um coração alegre faz o que, irmão? Aformoseia o rosto. Aqui Deus faz uma pergunta: aqui, por que você está com essa cara carrancuda, Caim? O que está acontecendo que a sua cara está feia? O Senhor não quer que o mau humor crônico roube a nossa bênção. Deus não nos criou com essa fisionomia fechada, com essa fisionomia amargurada. Quem vive assim está com a síndrome de Caim, está com a doença de Caim, querido. A palavra de Deus nos diz
que o Senhor olhou para a fisionomia dele e perguntou por que ela está com essa cara horrorosa. As pessoas fecham a cara porque elas não estão bem. Olha aqui para mim. Se você está com a cara fechada, é que você não está bem. O semblante fechado denuncia a sua alma, denuncia o seu coração, está dizendo que você está escondendo algo. E essa cara fechada, normalmente quando a gente fica com a cara fechada, é para intimidar os outros. Você está com cara de poucos amigos, aí você não quer que ninguém fique chegando mesmo perto de você, é um sinal de que existem questões não resolvidas na alma, significa que as suas emoções estão adoecidas. Deus olhou para Caim e falou assim: que cara feia é essa? Porque o problema não é só a cara feia, o problema é que por detrás da cara feia, o coração está adoecido. E Deus está preocupado com a sua cara, porque Ele sabe que por trás dela tem um coração. Se você está com a cara alegre, não quer dizer que todo mundo que tem a cara alegre está com o coração alegre. Mas a Bíblia diz que o contrário é verdade. Quando o coração está alegre, a face brilha. A terceira pergunta que o Senhor faz a Caim é o seguinte: porventura, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus disse a Caim que havia pecado à porta do seu coração, e o Senhor trouxe 3 situações de confronto para a vida de Caim, porque Deus o amava, Deus queria recuperá-lo, Deus queria que essas coisas saíssem do seu coração. Deus não só o confrontou, mas Deus também apresentou a solução para o problema. Deus o ensinou como ele poderia alcançar a cura. E o que é que Caim tinha que fazer para alcançar a cura? Preste atenção. Primeiro, Caim deveria eliminar a ira do coração. Deus está interessado pela alma que está com um semblante descaído, irada e prestes a pecar. É interesse do Senhor, irmãos, é interesse de Deus, de Jesus, fechar as portas no nosso coração para o pecado. Se existe alguma coisa que está tirando a sua paz, se existe algo que está deixando o seu coração desconfortável, Deus está dizendo para você o seguinte: deixe isso de lado, porque isso vai amargurar você, isso vai adoecer a sua alma, e vai adoecer o seu coração, e vai trazer doença para o seu corpo. Entenda isso. Deus apontou o caminho da cura para Caim, e ele disse: elimine a ira do seu coração. A segunda direção para a cura, para que Caim experimentasse a cura, é que Deus foi confrontar Caim com amor, dando a ele direção segura. Se existe uma coisa que Deus faz comigo e com você, é que Ele sempre nos visita para nos dar uma direção segura. É por isso que o salmista, escrevendo sobre direção e segurança, ele escreveu aquele salmo que você e eu amamos, que é o Salmo 23, quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou ficar totalmente desorientado, não sei para que lado vou. Não, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus está presente com ele ali, vai te dar direção segura, vai te orientar direitinho. Pode ser um tempo difícil, pode ser um tempo horroroso, pode ser um tempo de muitas dificuldades, mas Deus estará ali para te dar a direção segura. Quando Deus chega em Caim, Ele chega com amor, mostra que o amor, ele liberta a alma da amargura, o amor, ele tira o coração do azedume. Deus disse para ele: você quer? Aqui está a direção segura. Deus fala para Caim, para ele tirar a ira do coração. Deus confronta ele com amor, dando direção segura. A terceira direção, orientação de Deus para Caim, para que ele pudesse ser curado, é que Ele, o Senhor, nos dá governo sobre a situação difícil.
Preste atenção, o que o Senhor fez foi dar a Caim o dom da administração de governo, para que ele aprendesse a trabalhar com os seus sentimentos. Deus disse a Caim assim: você quer procurar argumentos para justificar a doença da sua alma? Porque a gente, quando está com o coração amargurado, com alguma restrição com alguém, a gente sempre fica procurando argumentos para justificar os nossos sentimentos horrorosos. Ah, não, eu estou assim porque... o senhor não sabe o que ele fez comigo, o senhor não sabe o que ela disse para mim, o senhor não sabe o que acontece. A gente sempre procura argumento. E Deus disse a Caim: você quer procurar argumentos para justificar as doenças da sua alma, você quer se irar por uma causa que não é legítima. Meus amados, Deus nos deu a capacidade de governar a nossa vida, nos deu liberdade de decidir sobre as coisas, mas Caim teve alguns pensamentos acerca das situações que ele estava vivendo, que acabaram por destruí-lo. Deus fez de tudo para recuperar Caim, mas ele não aceitou. Agora, o que foi que destruiu Caim? E aqui eu quero concluir as minhas ideias. O que é que destruiu a vida de Caim? Se Deus visitou, se Deus aconselhou, se Deus questionou o semblante, se Deus depois deu o caminho para a cura, dizendo que ele deveria eliminar a ira, que Deus estava dando para ele uma direção segura, Deus destruiu. Mas o que é que destruiu Caim? Preste atenção. Em primeiro lugar, o que destruiu Caim é que Caim queria tirar seu irmão de circulação. Ele pensou que matando Abel, que tirando o seu irmão de circulação, ele teria a atenção de Deus e de seus pais somente para ele. Mas ao invés disso, o que a Bíblia diz que aconteceu? Que ao ferir e matar o seu irmão, ele perdeu Deus, ele perdeu seus pais e ele ficou sozinho na vida. A ideia de Caim foi a que ele teria, matando, eliminando seu irmão, a ideia dele é que ele teria toda a atenção de Deus só para ele. E ainda hoje tem muitas pessoas que estão sendo movidas por essa postura. Nós nos enciumamos facilmente dos irmãos. Há um tempo atrás eu li uma frase que dizia o seguinte: escute isso, não existe panelinha na igreja, existe favoritismo disfarçado de comunhão. Eu quero que você entenda isso. Não existe panelinha na igreja, existe favoritismo disfarçado de comunhão. Sabe o que isso revela? Revela um coração ferido, que precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus, enquanto estava pregando o Evangelho, havia uma multidão que o seguia. No meio dessa multidão, havia 120 pessoas que eram mais próximas dele. Como é que eu sei? Porque lá em Atos fala que quando Jesus voltou aos céus, no cenáculo estavam 120 pessoas reunidas. Ou seja, daquela multidão toda, tinha 120 pessoas que eram mais próximas dele. Dos 120, Jesus escolheu 12 para serem mais chegados. Vai acompanhando meu raciocínio. 12. Dos 12, nós lemos a Bíblia, dentre eles, 3 eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Dos 3, um era mais íntimo de Jesus. A pergunta que não quer calar: isso é panelinha? Isso é favoritismo disfarçado de comunhão? Sabe o que isso mostra? Isso mostra que todos nós temos afinidades com algumas pessoas, mais afinidades com algumas pessoas do que com outras. Quantas vezes nós manchamos a imagem do outro, quantas vezes nós falamos mal, criticamos, e com essas atitudes nós revelamos o quanto de Caim ainda está vivo dentro de nós. Nós revelamos um caráter que precisa de ser tratado, porque parece que de alguma forma Caim está vivendo dentro do nosso coração. No coração de um discípulo de Jesus não pode existir competição, não pode existir rixa, não pode existir concorrência com o irmão. Alguém que tem o seu caráter tratado por Cristo não compete, não concorre com o seu irmão, pelo contrário, eles
aprendem juntos para poder entregar o melhor para Deus. O que destruiu Caim, diz aqui o texto da palavra de Deus, é que o Caim queria tirar o irmão de circulação. Isso nunca é legal. O apóstolo João, falando sobre isso, ele diz que quando a gente mata emocionalmente um irmão no coração, isso significa falta de temor a Deus. Em segundo lugar, Caim foi destruído porque ele não entendeu que querer exclusividade é perder a simplicidade. Caim queria ser exclusivo. Ele se preocupou tanto com o seu irmão que ele esqueceu quem ele era. Sabe quando você começa lá no Instagram? Eu não tenho, mas você começa lá no Instagram a ficar vendo demais, irmão. Daqui a pouco você está com inveja dele e esquece de viver quem você é. Quem você é. E Caim esqueceu de quem ele era. Ele foi dominado por um espírito de competição que ele mesmo criou em relação ao seu irmão, e isso destruiu a vida dele. Ficar pensando quem é o outro e esquecer de si mesmo faz a gente perder a identidade, faz a gente perder a capacidade de saber quem nós somos. Nós temos que aprender a tirar os olhos das outras pessoas, a parar com as críticas. Nós precisamos nos unir para que a gente possa fazer conquistas, e isso demonstra a maturidade de um discípulo de Jesus, demonstra um coração curado. O que destruiu Caim é que ele queria exclusividade, mas quem quer exclusividade perde a simplicidade. Deus ama a todos. Da mesma forma, algumas pessoas receberão privilégios que você e eu nunca recebemos de Deus. Você sabia que na Bíblia a maioria das pessoas que serviram a Cristo eram humildes, simples e à beira da pobreza? Mas se você pegar Abraão, Isaque e Jacó, eles eram milionários. Mas nem todo crente é milionário. Nem todo mundo vai possuir inúmeras propriedades. Mas o que você e eu recebemos como garantia de Cristo é que o pardal e a andorinha precisam de sustento todos os dias, e eles todos os dias têm que comer. E ele disse: e vocês valem mais do que os pardais. Se eu cuido deles, eu vou cuidar de você. Se eu cuido deles, eu vou tratar de você. Se eu cuido dos passarinhos que têm um significado muito menor do que você e eu vou cuidar de você. Fica tranquilo, vai dar certo, vai dar certo. E por último, em terceiro lugar, Caim achou que Deus poupa o homem que quebra os seus princípios. Isso destruiu Caim. Caim achou que Deus ia poupar aqueles que quebram os seus princípios. E hoje na nossa sociedade, nos nossos dias, existe uma multidão de gente vivendo essa mesma experiência enganosa de Caim. Tem gente que faz e acontece, que mete os peitos, enfia a cara na vida, faz um monte de atrapalhada, um monte de besteira, vive do jeito que acha que deve viver, não aceita nenhum tipo de correção ou orientação, e acha que no final ele vai escapulir, ele vai estar lá no céu, bonitinho. Eu quero te dizer o seguinte: se você não quiser andar com Deus em vida, esquece o céu. Você está me ouvindo? Você não quer andar com Cristo e com Deus hoje, esquece o céu, não é para você. Ninguém vai entrar no céu que não tenha em vida andado com Cristo. Mas aí fora,
As pessoas estão vivendo a síndrome de Caim, quebram princípios e acham que vão escapulir. Deus nunca vai poupar você ou a mim, porque nós quebramos um princípio. O princípio funciona para todos, seja criança, adolescente, jovem ou adulto, não há distinção. Conhecendo ou não os princípios de Deus, conhecendo ou não as leis de Deus, já está estabelecidas as consequências. Caim pensava que o seu pecado não lhe traria consequências, mas Deus, diz a Bíblia, o marcou, de forma que por onde quer que ele passasse, por onde quer que ele fosse na terra, todos veriam as consequências do seu pecado. Ele imaginou que porque ele teria recebido de Deus conselho, ele seria perdoado depois que ele transgredisse um princípio de Deus. Assim como seus pais Adão e Eva foram perdoados, ele acreditou que também seria perdoado e que a coisa iria ficar tranquila. Mas ele se esqueceu de um detalhe. Ele se esqueceu que por mais que os pais dele, Adão e Eva, tivessem sido perdoados, eles foram expulsos do Éden. Você sabe por quê? Deus perdoa o meu e o seu pecado, mas as consequências Deus não remove. Você e eu vamos responder pelas consequências. Deus é amor, mas Ele é justo. Nós precisamos entender que o perdão de Deus não anula as consequências dos nossos atos. Mas qual foi o princípio que Caim quebrou? Ele quebrou o princípio da obediência. Deus deu a ele todas as oportunidades, criou todas as chances para que ele pudesse se recuperar. E ele virou as costas para tudo que Deus havia feito para ele. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Preste atenção. Quebrar princípios fere a santidade de Deus. Há pessoas que são aconselhadas por nós, por exemplo. Quantas pessoas às vezes me procuram para ser aconselhadas e nós as aconselhamos, mas ao sair do momento de aconselhamento, elas fazem o contrário de tudo que ouviu, agem como Caim agiu. Quem esteve com Caim, irmãos, para aconselhá-lo face a face, foi o próprio Deus, dizendo para ele: filho, não faz isso. Ele não foi aconselhado por um pastor, ele não foi aconselhado por um amigo, ele não foi aconselhado por alguém da sua casa, ele não foi aconselhado por uma pessoa qualquer, foi diretamente aconselhado por Deus. Mas Caim fez exatamente o contrário do que Deus havia instruído para ele. Ele preferiu cumprir o desejo desenfreado do seu coração do que obedecer. Muitas vezes nós nos perguntamos: como é que alguém pode sair da presença de Deus e matar o seu irmão? Caim saiu da presença de Deus, ele saiu de um culto e foi cometer um assassinato, matar o seu irmão. E a gente se pergunta: como pode alguém sair da presença de Deus e matar o seu irmão? Preste atenção, eu estou terminando. Muitas pessoas fazem isso com frequência, infelizmente, ainda hoje. Quantas pessoas, quando saem dos cultos ou das reuniões das células, já na primeira esquina, julgam e falam mal do seu próximo? Assassinamos, matamos, mas não vemos problemas com isso. Jesus quer eliminar da nossa vida, irmãos, toda doença, toda síndrome de Caim, que é a desobediência e a competição entre os irmãos. Se o princípio da obediência ele entrar na sua vida e no seu coração, se o princípio da obediência encontrar acolhimento na sua vida, se você obedecer ao Senhor, nós seremos estabelecidos numa vitória sem precedentes. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, feche seus olhos aí agora, um minuto. Pense um pouquinho na sua condição, na sua vida. Pense aí. Será que de alguma forma a gente não está carregando
Caim no nosso coração? Será que de alguma forma você e eu não estamos falhando, deixando de ouvir a voz de Deus? Será que de alguma forma nós estamos ignorando a visita do Senhor? Deus tem te visitado, tem falado com você, ministrado a você, através do pastor, através da pregação, às vezes através mesmo da oração, lá no seu particular. E quantas vezes a gente ignora aquilo que o Espírito Santo fala com a gente? Nessa noite, se existe algum desses sentimentos na sua vida que habitou o coração de Caim, abra a mão dele, perdoe. Perdoe quem falhou com você, perdoe quem provocou essa ferida, perdoe, deixa essa tristeza embora, deixa esse desconforto embora, libera a sua mente, não fica carregando pensamentos, sentimentos na sua mente e alma que estão tirando a sua tranquilidade, a sua saúde. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor nessa noite os nossos corações, o meu e dos meus irmãos. Ó Deus, se porventura no nosso coração existe alguma coisa semelhante, próxima daquilo que Caim viveu, um coração entristecido, amargurado, indisposto com o nosso próximo irmão conhecido, alguém que nos feriu, machucou. Pai, em nome de Jesus, nos dê nesta hora um coração dócil, perdoador. Pai, em nome de Jesus, desbloqueie a nossa mente, a nossa alma, para que o nosso coração possa ser livre novamente. Ó Deus, nós oramos no nome de Jesus, para que todo tipo de prisão que veio em função desse constrangimento, dessa tristeza, ou dessa falta de perdão, ou dessa ira, ou dessa amargura, ó Deus, que todas essas cadeias sejam rompidas nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos ser homens e mulheres livres, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade é a tua palavra, a verdade é Cristo, e a verdade vos libertará. Que haja libertação na alma, que haja libertação no corpo nessa noite, que haja libertação na família, que haja libertação na mente, que haja libertação, ó Deus, no ambiente profissional, que o meu irmão e minha irmã, que nós sejamos uma igreja liberta pela tua palavra, pelo sangue do Cordeiro, libertos, ó Deus, para viver uma vida equilibrada na tua presença, libertos, ó Deus, para que nós possamos ter saúde emocional e no nosso corpo, Pai. Nós oramos nessa noite, porque nós sabemos, conforme está escrito lá em Tiago, que muito pode a súplica de um justo, e nós estamos clamando ao Senhor nessa noite, para que o Senhor possa nos ajudar a ter uma vida totalmente desimpedida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos terminar o nosso culto nesse momento. DG, vem cá. Nós vamos concluir o nosso culto. DG vai falar aqui alguma coisa.